Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Conor McGregor porque ele volta ao UFC na semana que vem contra o Max Holloway, eles fazem uma revanche e nesse vídeo eu quero reassistir com vocês alguns momentos da última luta do McGregor, que foi contra o Dustin Poirier, que foi quando ele acabou fraturando ali a canela, né, a região ali perto do tornozelo, enfim, aquela coisa bem feia, né, que a gente viu dele tentando apoiar o pé no chão. Então vamos rever como foi a luta pra gente tentar assimilar, tudo bem que faz muito tempo, mas o que ele pode fazer contra o Holloway, como que ele lutou na última luta, será que ele vai estar mais ou menos assim e tal? Enfim, vamos dar uma olhada então. Começando aqui, ó, a gente tem o McGregor no início da luta já dando um chute rodado. Essa é a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês. Eu gosto dessa versão do McGregor, tá? Trabalhando mais na base karateca, usando bastante chute e também vale o destaque aí na tela, como vocês estão vendo, o árbitro era o Herb Dean. E teve golpe ilegal ou alguma atitude, algum movimento ilegal? Teve. E ele fez alguma coisa? Não, mas eu tô falando isso só de brincadeira, tá? Eu não tô perseguindo o Herb Dean, não, tá? Pra mim, ele é um árbitro como qualquer outro. Ele erra e ele acerta. Tem que ser punido quando erra? É, tem, né? Tem que evitar errar. Mas, enfim, né? Eu não vou nem entrar nesse assunto, só tô comentando pela febre que tá esse assunto. Então teve esse chute rodado aí depois, ó, de novo, iníciozinho da luta, ó, 3 segundos, ó, já tem outro, o McGregor acerta ali a região do corpo, tá? Acho bem legal esse estilo mais versátil dele. Aí ele tem, ó, um baita chute de esquerda, ele acabou machucando ali, foi, acho que se não me engano, o próprio pé esquerdo, né? E ele usou muito chute, tá? Nessa luta. Ele usou os rodados, usou esses chutes aí na coxa. Então, dizem, né, os médicos ali e tal, que tinha algumas microlesões ali já antes, né, de estresse, porque ele acaba treinando muito, chutando muito. Então, provavelmente, ele já entrou na luta com essa canela mais fragilizada, tá? Mas ele acaba também chutando muito, e aí, provavelmente, por isso que teve a fratura ali, tá? Porque, de novo, ele não fraturou igual o Anderson Weidman quando foi no chutar e pegou ali na canela e quebrou. Ele quebrou pisando, então já tava bem ruim ali. Mas enfim, a gente já vai chegar lá porque antes tem um outro chute que ele já dá uma mancadinha. Então teve esse chute forte aí, ó, por enquanto ele pisou normal. Depois teve esse chute alto aqui, ó, que o Poirier sai na distância ali, tá? Aí o Poirier vai chutar. Aí quem sai na distância é o McGregor, ó, milimetricamente, ó, um passinho pra trás e o pé do Poirier passa na frente do rosto dele. Então dá pra ver, né, essa noção de distância do McGregor que é muito boa, né? Essa base bem aberta, esse entra e sai. Ainda mais quando ele tá no gás ainda no comecinho da luta, né? Essa luta terminou no primeiro round, só pra gente lembrar, né? Depois do final ali, porque teve a lesão. O chute aqui, ó, de esquerda de novo, tá? Pega o peito do pé ali, mas pega na lateral do joelho, então não acredito que foi nada aqui, tá? Porque o Poirier disse que foi um dos chutes que ele fez um check ali e tal, e o McGregor disse que não. Eu não sei, eu não lembro de ter pego nenhum check muito bom aqui do Poirier que possa ter causado isso. Eu acho que realmente foi de estresse. Mas enfim, a gente vai olhando porque tem tudo aqui. Os momentos mais que acertaram os golpes e tal. Aqui um chute na linha de cintura, tá? Aplicado muito bem pelo McGregor, com a perna esquerda de novo, tá? É o que a gente chama de Thai tip, né? No Muay Thai, porque sai da perna de trás. E dá pra ver como o McGregor faz perfeitamente o chute, porque uma coisa que às vezes o pessoal que tá treinando Muay Thai não faz, quem é mais iniciante, né? É fazer isso que ele fez com o quadril, tá? Porque para você dar potência pro Thai tip ou pro tip, o ideal sempre, assim como a joelhada, né? No caso do Muay Thai, eu tô falando, o ideal é sempre que você use o seu quadril, até no soco a gente usa o quadril, né? Mas enfim, no chute, você faça isso que o McGregor fez, ó. Você joga o quadril lá pra frente e pra você jogar peso, né? Na sua perna, pra você colocar uma potência maior. Então, você joga meio que querendo ou não as costas pra trás e o quadril pra frente, pra você, nesse movimento, você conseguir imprimir muito mais potência. Porque se você tá parado e só chuta com o quadril parado, beleza. É um chute, tem sua utilidade e tal. Mas se você quer causar dano, você quer colocar força, é muito mais forte você fazer isso que o McGregor fez, tá? Você joga o quadril pra frente, que pega muito mais, tá? Olha lá, e depois ele já volta o quadril pra trás, volta na postura e aí continua. Aqui ele erra esse direto, tá? Ele faz bastante esse direto, jogando bastante o corpo pra frente, tanto que ele até perde o apoio do pé de trás ali, como vocês estão vendo. Isso é um pouco perigoso, tá? Ó, porque ele fica num pé só e aí ele pode tomar o contragolpe, como foi aqui. No caso, pegou meio que o pulso ali do Poirier na orelha dele, ó, não pegou exatamente a mão, mas ainda assim serve pra desequilibrar. Então, olha como é ruim ele ficar com o pé só no chão. Você vê que o McGregor tá torto pro lado e desequilibrado? Então, esse direto dele, óbvio, se ele acerta, tudo bem, né? Bom, acertou, beleza. Mas quando ele joga demais o corpo, ele projeta demais o corpo e tira até um dos pés do chão, ele fica completamente vulnerável. O que foi que aconteceu aqui? Ó, ele desequilibra pro lado, só que aí ele consegue afastar e beleza, não sofreu uma grande punição
punição por ter errado aí, tá? Aí, ó, mais um chute rodado, o Poirier tá com o braço ali no corpo, mas ainda assim passa e pega na lateralzinha ali. Aqui depois foi o chute, ó, pegou na coxa, você vê que não tá tão próximo do joelho do Poirier, então não teve check aqui, era só essa dúvida que eu queria tirar. Golpe do Poirier no vazio, beleza. Aqui teve um jab no vazio e depois o direto, ó. Esse direto aqui passou muito perto, né, ó. Eu acho que não chegou a pegar não, tá? Porque você vê que... Ou pegou de raspão, né? Porque acho que a cabeça do Poirier mexe um pouco. É, acho que pegou meio que de raspão ali. Mais um chute aqui, será que foi esse? É, pegou um pouquinho pra cima do joelho. Aí a perna do Poirier tá pra fora, realmente. Pega um pouquinho ali. Mas pegou uma parte mais de cima da canela, não foi ali que machucou, né? Aí o Poirier chuta aqui. Aqui teve um check do McGregor, né? Olha o joelho do McGregor, olha como ele aponta pra fora. Antes da perna do Poirier chegar, ó, ó, ó. Olha como ele vira pra fora. Presta atenção, o joelho dele tá pra dentro, a perna do Poirier tá vindo, ó como ele já embica pra fora e levanta o pé, ó. Aí ele fez um check, ó. Aí pega canela com canela. Bem gostosinho, né? E ainda assim o McGregor dá uma sentida, né? Aí continuando, a gente tem o McGregor trocando de base, né? Ó, ele chega a pisar pra frente ali, ó. Ele pisa paralelo, né? E aí ele vira mais a perna direita e joga o chute no corpo, mas aqui ele errou, né? E aí o Poirier joga a mão, mas pega no ombro do McGregor. Aqui, ó, mais um belo chute de esquerda, tá vendo? Tudo esse chute muito forte, tá? Até aqui o McGregor tava dominando praticamente a luta, tá? Ele conectou vários golpes limpos, não tomou nenhum. Aqui um pisão ali na coxa também, pra, de novo, né, como eu já falei em outros vídeos, tirar a distância, porque o Poirier gosta mais de boxe, né? Então ele acaba usando muito chute e usa pisão e tal, pro Poirier não entrar na média ali, pra não entrar numa distância onde ele é bom de boxe, ainda mais com golpes curtos e tal, né? Aí aqui, ó, um chute no vazio de novo. Por enquanto, o McGregor superior, né? Chute do Poirier no vazio de novo. Aí, ó, mais um belo chute do McGregor na coxa, ó. Também não teve check ali. Foi próximo ao joelho, mas não teve, né? Aqui o jab do McGregor com o direto, ó. Não pega... Acerta, né? Mas pega meio que na tampa da cabeça e meio que dá uma escorregada, né? Mas pegou, né? Aqui é quando o McGregor erra e aqui que dá muito ruim pra ele, né? Na verdade é uma sucessão de erros do McGregor que até nesse momento ele tava bem melhor na luta, tá? Ele tava bem melhor na trocação, só que aqui ele caga mais de uma vez seguida e aí o round até é virado, na minha opinião, pelo Poirier, tá? Aqui, ó, ele vai dar um direto, o McGregor, e ele abaixa muito a mão direita e aí o que acontece? O Poirier tira a cabeça do direto e joga a mão esquerda, ele é canhoto também, né? De contragolpe na cara do McGregor, ó. Só que o McGregor absorve bem. Aí o Poirier tenta jogar a mão direita, não pegou, o McGregor dá uma recuada, só que aqui ele erra na movimentação. Você vê que ele pisa lá atrás com a perna direita, só que olha o que ele faz. Ao invés dele corrigir a base pisando com a esquerda, que ele é canhoto, ele tem que voltar pra base de canhoto, né? Ao invés de ele jogar a perna esquerda pra trás e ficar mais longe, o que ele faz? Ele já tá numa distância de perigo contra o Poirier, e aí ele vai e pega e pisa pra frente com esse pé direito, ó, ó, ó lá. Tá vendo? Ele pisa pra frente e joga a perna esquerda pra trás pra dar uma ajoelhada. Ó, olha isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele devia ter feito o quê? Ele devia ter jogado o peso pra essa perna de trás e pisado com a esquerda lá pra trás, pra ele abrir a distância. Mas ele não faz isso, ó. Ele pisa com a direita pra frente, posiciona a esquerda ali atrás só pra jogar o joelho, ó. Aí ele joga o joelho, não pega muito bem ajoelhado, porque tá na distância errada, ou seja, ele não fugiu do conflito depois de tomar o golpe, pisou e tentou avançar pra jogar o joelho não pegou em cheio, e aí o Poirier fica na distância, né, porque já tava praticamente, aí ele toma a mão direita e desequilibra, ó. A mão esquerda, desculpa. A mão esquerda do Poirier, né? Aí ele desequilibra. Aí ele vai pra trás. Aí beleza. Aí o que ele faz? Já sentiu o golpe, ele se fecha, né? Você vê que ele não tá com a postura de karateca mais de longe, porque ele viu que o Poirier tá perto. Então ele já subiu a guarda. Aí o Poirier joga um jab, acerta, e depois ele joga outro toquinho, né? Com a mão direita, que foi outro jabzinho, e depois joga um upper, ó. Aí o upper pega também. Aí o McGregor sente. Aí ele tenta recuar. Quando ele vê que, pô, tô tomando vários seguidos aqui, não tô conseguindo me defender. Porque o McGregor não tem muito esse hábito, essa postura de usar a guarda mais alta, mais fechada, mais de boxe. Ele tem... Quando ele tenta, ele não se dá tão bem, né? Ele se garante mais na defesa. Ele é melhor... Olha que curioso, né? Ele é melhor se defendendo na distância com a guarda mais baixa do que com essa guarda alta dele, tá? Aí, o que ele faz? Ele decide finalmente abraçar, né? Aí, beleza. Isso aqui foi certo, porque ele tava tomando a pior, era melhor ele realmente abraçar, clinchar. Ele clincha, só que aí o Poirier já inverte, ó, muito forte, né? Inverte e leva ele até a grade. E aqui chega o outro erro. Na verdade foram 3, né? Eu falei 2. Foi ali, primeiro, o golpe com a outra mão muito baixa, que ele tomou um lindo contragolpe. Aí ele pisa meio que errado, decide jogar uma joelhada. Então foi 2 erros em 1 ali, que aí ele toma mais golpes ali, né? No prejuízo. Depois ele vem até a grade e ele erra mais uma, que é isso aqui, ó. Ele tenta atacar na guilhotina e toma essa decisão de usar a perna esquerda. Ó, você vê que não é o Poirier que levanta a perna dele, é ele mesmo que joga o pé pra cima, ó.
pra tentar laçar com as pernas, já que ele tá na guilhotina, né? Pra prender o quadril do Poirier e fazer aquele movimento da guilhotina pra estrangular. Só que ele não consegue alcançar com a perna e o Poirier, que já tava ali mão com mão, aproveita e puxa e joga ele pra baixo. Ou seja, o McGregor poderia ter insistido em ficar em pé. Ele não deveria ter tentado subir a perna ali pra pegar na guilhotina. Por quê? Porque se ele não pega na guilhotina, ele por baixo já é uma posição ruim e ele não é melhor que o Poirier na luta agarrada. Tanto que falam isso na transmissão gringa, o Cormier comenta e tal. Então foi uma decisão muito ruim do McGregor aqui, até porque faltavam 3 segundos. Se falta pouco tempo do round, você arrisca, beleza. Ah, vou ficar 10, 15 segundos aqui, eu abraço ele e beleza. Não dá tempo dele virar o round, não dá tempo dele me nocautear. Mas aqui ele fez faltando mais da metade do round. Então foi uma decisão horrível. Então foi uma sucessão de erros do McGregor que chegou a esse momento aí dele ficar numa posição por baixo. O Poirier, de maneira inteligente, tá? Ele já fica na posição subindo muito o quadril para defender a guilhotina, porque no começo estava realmente pegando, tá? Tava ali com o braço razoavelmente encaixado. Ele chega a usar ali os dedos, tá? Do pé na grade, que não pode, tá? E o Herb Dean também meio que não falou nada, né? Aqui já tá desencaixando, né? Já dá pra ver que, ó lá, esses dedos aqui na grade, né? Isso aqui não pode, tá? Se o cara apoia o pé inteiro ali, mas o dedo não entra na grade, se só pisa assim na grade, tudo bem, né? Mas aqui ele entrelaçou os dedos ali e é ruim pro próprio Poirier porque ele pode se machucar, né? Mas querendo ou não, gera uma alavanca muito melhor ali. E aí, ó, já começa a afrouxar, ele começa a puxar o pescoço, o McGregor já perdeu completamente a posição aqui, tá? E aí, depois disso, acontece o esperado. Com 2 minutos e 32 para acabar aqui o round, o Poirier começa a bater no ground and pound, tá? Dá cotovelada. O McGregor também, ó, dá algumas, tá? O McGregor vai para um ground and pound, né? Enfim, deu para entender, né? Ele tá por baixo, mas ele tá batendo, ó. Aqui pega um golpe meio que na parte lateral, mas indo um pouquinho para trás ali, né? Ó, aí aqui pega de novo lateral, é atrás da orelha, tá? Mas de novo é na lateral da cabeça, então de novo, mais uma vez, não é nuca isso aqui. Aí mais um na tampa da cabeça, beleza. Aí mais um ali na orelha, então beleza, né? Aí o Poirier fica pé da vida e fala, você vai dar cotovelada? Então toma também. E aí ele começa a bater muito no McGregor ali no ground and pound. E aqui a gente vai chegando pro momento final da luta, né? Tem alguns socos ali, ó. Poirier em pé e castigando bastante o McGregor. Aqui, faltando 15 segundos, a gente tem o Poirier reclamando com o Herb Dean e dando espaço. E aí é quando o McGregor levanta. E por que ele provavelmente reclamou? Por conta disso aqui, ó. Eu vou colocar pra vocês, ó. Ele tá, o McGregor, com os dedos por dentro da luva, ó. Ó a luva do Poirier. E olha com os dedos enfiados aqui dentro, ó. Nitidamente, ó. As duas mãos, ele tá enfiando dentro da luva e segurando o braço do Poirier. E aí ele olha pro Herb Dean e dá um espaço. Então aqui é algo que não pode, tá? Do mesmo jeito que o Poirier botou os dedos do pé na grade, não pode. Segurar a luva aqui também não pode, tá? E, enfim, os golpes, tanto do Poirier das cotovelas quanto do McGregor, eu não acho que teve nenhum ilegal, tá? De novo, teve alguns do McGregor realmente atrás da orelha do Poirier, mas atrás da orelha não significa, diferente do boxe, que é nuca. Então, se for mais pra lateral, ele não tem problema. Tanto que não deu polêmica nenhuma, né? Aí aqui, ó, eles levantam, o McGregor já dá um chute aqui, ó, na coxa, com a perna esquerda, momentos antes da lesão. Você vê que a perna dele já dá uma dobrada meio estranha. Ó lá, ele pisa meio em falso, né? Dá uma sentida ali, mas continua. Aí aqui ele dá de novo, né? O chute no corpo, como ele fez lá no começo da luta. Só que aqui é quando ele já pisa pisa ali meio estranho. Ainda não é nesse, tá? É agora. Agora é o momento onde ele dá 2 socos e aí ele pisa em falso, ó. Ele dá o jab no vazio e vai jogar o direto, ó. Ele joga o direto e o Poirier também, né? Os dois jogam direto e ninguém se acerta, né? Passa os dois braços assim cruzados. Só que aí, ó, o pé do McGregor aqui, ele vai pisar aqui avançado, ele pisa, mas aí quando ele vai voltar pra trás, ó, tá totalmente instável, né? Aí dá uma torcida e aqui é a imagem feia lá que nem vou colocar porque ninguém quer ver ele pisando em cima da própria canela, né? E aí, depois que ele sente e ele cai, né? A gente já tem a perna dele balangando ali, ó, tá bem, né, bem mole, e aí ele continua apanhando, acaba o round, né, não é necessariamente um nocaute ali, acaba o round, e aí a luta não continua porque ele quebrou a perna, né, então acaba sendo um nocaute técnico de qualquer jeito. Então o que a gente vê aqui, tá? A gente vê que o McGregor lutou 2 minutos do round muito bem, ele tava realmente colocando muito mais golpes, com mais variedade, tava vencendo bem o round, o Poirier não tava se encontrando tanto, aí em um momento, na própria trocação, tá, ele realmente acaba errando ali na distância, né, ele fez uma escolha errada na hora de pisar e a gente sabe que isso custa caro, não adianta, dá até pra lembrar
E de novo, né, vamos falar que eu lembro do Poatan, mas sim, eu lembro porque ele mesmo citou do knockdown, do jab, ele mesmo falou, né, ele acabou pisando errado ali e por isso que ele tomou aquele jab de encontro. Então, um passinho que você dá errado custa caro, tá? E aqui o McGregor foi a mesma coisa, foi um passinho que ele deu pra frente pra jogar a joelhada que ele deveria ter dado pra trás pra abrir o espaço, tá? Ele acabou, enfim, arriscando, né? E a joelhada podia pegar, e aí deu ruim pra ele, mas não foi só esse o problema. Depois desse momento, ele toma alguns golpes, ele decide clinchar, só que aí ele acaba sendo colocado na grade, quando ele é colocado na grade, ele decide ir pra guilhotina, e aí ele meio que se joga ali, e aí fica 3 minutos por baixo, tomando ground and pound, tá? Então, foi uma sucessão ali de erros, mas é aquilo, eram 5 rounds, ele provavelmente perdeu esse round de virada, né? Porque, apesar de ele ter ido muito bem no começo, ele apanhou muito ali no ground and pound, teve as cotoveladas dele também e tal, mas, na minha opinião, o Poirier virou sim o round, mas se não fosse a fratura ali, tinha 4 rounds pela frente ainda, muito difícil saber o que ia acontecer. Fazendo paralelo com a luta do Holloway, o que a gente tem? A gente não tem muito o Holloway fazendo esse estilo de luta que o Poirier faz, tá? De girar e colocar na grade, de ter essa força ali até na grade, esse estilo, né? Esse ground and pound, até esse jiu-jitsu mais eficiente e tal. Então assim, o Poirier é bem diferente, ele é muito perigoso no boxe, bate mais forte que o Holloway e tem o grappling diferenciado ali. E o Holloway não busca isso também, não é só a questão da qualidade, o Holloway também não busca. Então a chance é mais da gente ver o Holloway realmente trocando mais, não fazendo isso que o Poirier fez. E na verdade, o próprio McGregor na primeira luta com o Holloway que fez um pouco de luta agarrada, tá? De derrubar e tal. Então o Poirier nesse quesito é um jogo que casa menos pro McGregor, tá? O Holloway casa um pouco mais, porque é um cara que troca bem mais. Se tomar prejuízo na trocação, ele vai tentar ajustar a trocação. Ele não vai pra a luta agarrada, né? O Holloway dificilmente vai escolher ir pra luta agarrada. No caso do Poirier, não, tá? Se ele realmente não tá tão bem na trocação, ele pode fazer isso, ele pode clinchar, ele pode derrubar, ele tem finalização também, então é um cara que tem mais recursos aí. Pro McGregor voltar, o Max Holloway acaba sendo um jogo até mais confortável do que o próprio Poirier. Não quer dizer que ele vá vencer, o favoritismo, inclusive, do Holloway estava gigante, agora tá diminuindo um pouco, e eu estou mais com as bolsas no momento atual, ou até menos, tá? Eu coloco o McGregor como azarão contra o Holloway, tudo bem, mas tem a questão de ser no meio médio e também, de novo, do estilo do Holloway ser um cara mais trocador. Então eu não acho que o McGregor é tão improvável, tão zebra assim. De novo, tem o tempo parado, tem várias coisas que me fazem acreditar que ele não é favorito, mas que o McGregor tem uma trocação de nível, potência, contundência, noção de distância, ainda mais se não der esses errinhos bestas aí e tal, né? Ele realmente pode levar muito perigo pro Holloway, tá? Então o Holloway jamais poderá subestimar o McGregor. E eu não acho que vai, porque ele não é besta, né? Ele sabe, independente de falar, de trash talk, de personagem, o lutador Conor McGregor tem extrema qualidade. Ainda mais que a gente tá falando só de trocação. De novo, se fosse um cara mais estilo Poirier, um cara grappler, aí beleza, a gente pode falar que o McGregor realmente tem deficiências, mas só luta de trocação, ele é perigoso pra qualquer um. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que vocês acharam revendo essa última performance. Vocês lembravam que o McGregor foi tão bem no começo e depois cagou 2, 3 vezes seguida e entregou o round, e aí a canela dele, né, acabou entregando ali a luta no final das contas, enfim. O que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!